Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aqui para o nosso último estudo dentro dessa série que nós falamos, de Apocalipse e mais alguns estudos complementares aqui no caso. Hoje nós vamos então para o nosso último estudo complementar a respeito do Apocalipse. Não tem muita relação assim com o Apocalipse, o texto que nós vamos estudar hoje, mas ele fala sobre salvação, sobre eleição. Então nós vamos tratar sobre este tema hoje. É um tema muito discutido, um tema muito debatido, foi proposto aí pela nossa irmã Wanda, para nós falarmos sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. E nós vamos perceber que essa questão de vasos de honra e vasos de desonra, elas têm total sentido e total relação com a questão da eleição e da predestinação, ok? Irmãos, abra sua Bíblia então, no livro de Romanos. Nós vamos ler lá no capítulo 9, Romanos 9, nós vamos ler dos versos 6 até o 23. Romanos capítulo 9, do 6 ao 23. Diz assim o texto: E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória? Até aí. Bom, irmãos, a carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo, para a igreja de Roma. E o objetivo de Paulo, ao escrever aqui essa carta, era de explicar, ao povo de Roma, à igreja de Roma, o evangelho que ele pregava e também preparar o caminho para que ele pudesse ir até Roma, pregar esse evangelho e angariar fundos também para que ele pudesse dar continuidade na sua viagem missionária até a Espanha, rumo à Espanha, no caso. O problema nisso, nessa questão toda, é que grande parte da igreja de Roma não conhecia Paulo. E dentre aqueles que já tinham ouvido falar sobre ele, eles tinham alguns questionamentos
né, a respeito de Paulo, principalmente por não aceitarem a ideia de Paulo não seguir as leis de Moisés, como eles achavam que Paulo deveria seguir, e pela desconfiança que eles tinham também de que Paulo poderia ser só mais um mercenário atrás de dinheiro. Desde aquele tempo isso já era uma realidade, né? Então eles tinham essa desconfiança também em relação a Paulo. Fazendo um resumo aí dos versículos de 1 a 5, que nós não lemos, nós vamos ver que a questão ali é de que se Deus é tão perfeito assim, tão justo em todas as suas condutas com os seres humanos, com a humanidade, então o que dizer a respeito da conduta dele com relação ao seu próprio povo de Israel? Porque muitos judeus em Roma, eles especulavam se esse evangelho que estava sendo pregado queria dizer que no caso Deus estaria abandonando a Israel. E Paulo, ele expressa então toda a sua angústia, ele sendo judeu, né, ao ver que Israel rejeitou ao Messias. Tanto que ele se coloca diante de Deus para ser amaldiçoado no lugar do seu povo, se isso pudesse ser possível, né, para salvar o seu povo. Inclusive, para muitos estudiosos, né, para muitos teólogos, essa é uma das possibilidades de ser o espinho da carne de Paulo, né, essa angústia que ele sentia com relação a isso, ok? Mas é só uma possibilidade. Vamos para o texto então, para nós entendermos. Nós vamos passar aí pelos versículos, tentando explicar eles aí de forma, por porções aí, né? A partir do verso 6 ali então. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a descendência. Então aqui nós já percebemos que Paulo ele faz uma distinção entre o Israel étnico, povo, e o Israel espiritual. Ele divide, ele separa essas duas questões aqui. Então ele vai nos explicar que há um Israel escolhido. Esse Israel escolhido dentro da própria nação de Israel. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, é o que ele diz, certo? Então, dentro desse Israel étnico, dentro do povo de Israel, Paulo ainda vai nos mostrar que existe um povo que de fato foi escolhido e separado por Deus ali. E é por isso que Paulo diz que a palavra de Deus não falhou. Justamente porque, para quem essa palavra foi destinada, ela causou o efeito que ela deveria causar. Então, a partir disso ele vai usar ali como exemplo Abraão, certo? Mostrando que não são os filhos da promessa todos aqueles que nasceram fisicamente de Abraão. Ele vai deixar claro que essa descendência é uma descendência espiritual que viria por meio de Isaque, ok? Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Então aqui fica um pouco mais claro ainda o que Paulo já tinha dito ali nos versículos anteriores. Ainda que o primogênito de Abraão fosse Ismael, e que o costume da época era que o primogênito, o primeiro filho, levasse os privilégios todos ali, né? Nesse caso aqui, as coisas seriam um pouco diferentes, certo? Por quê? Porque Isaque é quem foi escolhido de forma soberana por Deus para que a promessa fosse concretizada. E aí Paulo conclui aqui esse trecho dizendo que dentro da descendência de Abraão existem aqueles que são os filhos biológicos, os filhos nascidos fisicamente de Abraão, e aqueles que são chamados filhos da promessa. E isso porque a promessa de Deus para Abraão era para ser concretizada através de Sara e não de Agar, ok? Versículo 10. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. Então Paulo ele continua ali o seu exemplo, né? Ele continua a sua linha de pensamento, usando a sucessão de Abraão, citando Rebeca, né, que era esposa de Isaque, que também era estéril. Então, com toda a misericórdia, né, do Senhor, Deus ouviu a oração de Isaque e concedeu a eles gêmeos. Porém, desde o ventre, né, nós conhecemos a história, Rebeca ela sentia como se os seus filhos estivessem brigando ali dentro dela, dentro do ventre, né, como se eles estivessem disputando por espaço mesmo.
E ela, na intenção de entender isso, ela questiona Deus em oração, né, perguntando o motivo disso. E a resposta de Deus para ela é que dentro do seu ventre haviam duas nações, dois povos diferentes, e que o mais velho seria servo do mais novo. Aqui novamente se repete a questão, né? O primogênito não teria os privilégios aqui de novo, porque Deus já havia escolhido o mais novo, o mais moço. Versículo 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Então, como justificativa aqui, nós vemos que o propósito de Deus para isso era que antes mesmo dos gêmeos nascerem, das crianças nascerem e serem responsáveis pelos seus atos, antes mesmo deles poderem levar algum tipo de mérito ou de culpa pelos seus atos, Deus já havia escolhido, desde o ventre da sua mãe, predestinado, não pela fidelidade deles, pelas ações deles em relação à lei, mas baseado exclusivamente na vontade soberana de Deus. Não havia um motivo concreto aqui que Deus poderia estar escolhendo um e não o outro. Eles sequer haviam nascido ainda. Eles ainda estavam no ventre, certo? E Deus, contrariando a lógica, né, não escolheu o mais velho, não escolheu o primogênito. E a ênfase aqui, ela fica por conta do versículo 13, onde Paulo, citando aí as palavras do próprio Deus, vai dizer: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. E isso é dito, irmão, justamente para mostrar com propriedade, né, que Deus havia feito uma escolha clara entre eles. Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus escolheu aqui, ok? Versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem quer. Ó, o que nós percebemos aqui? Paulo, ele já, ao escrever essas coisas, ele já previa, então, que a igreja de Roma levantaria algumas questões ali diante daquilo que ele estava falando. Assim como talvez nós também, até chegarmos aqui, nós podemos levantar algumas questões, né? E aí ele vai começar dizendo: o que diremos então? Deus seria injusto? Né? Porque esse poderia ser o primeiro questionamento que viria na mente da igreja de Roma ali. Então, prevendo isso, Paulo ele já traz algumas respostas necessárias para essas possíveis perguntas. E o ponto central aqui para nós entendermos essa questão é o versículo 16, que ele vai dizer: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo quer dizer que depender de Deus, irmãos, traz a ideia para nós, ou deve trazer a ideia, de que não existe um outro meio de misericórdia. Não há outro meio de misericórdia. Não é pelo esforço humano. Por isso que ele diz que não é por quem corre, não é por quem quer, não é pela vontade humana, certo? É por Ele, certo? É Deus, é Ele quem faz, Ele é quem tem misericórdia. E o fato de Paulo dizer que Deus tem misericórdia precisa ser entendido por nós também aqui com a profundidade necessária que essa frase possui. Porque o que Paulo está dizendo não é apenas que Deus possui misericórdia, como nós possuímos um objeto qualquer, uma peça de roupa que nós usamos um dia sim, outro não, quando nós queremos, um celular, ou qualquer outra coisa que está à nossa posse. Não é disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que Deus é a própria misericórdia. O que Paulo está dizendo é que se Deus não existisse, o homem jamais conheceria o significado da palavra misericórdia. Ele jamais sentiria misericórdia. Ele jamais entenderia o que significa misericórdia. Ele não saberia o significado disso.
portanto, isso faz de Deus, irmãos, completamente apto, né, para aplicar dessa misericórdia que ele tem e que ele é, sobre quem ele bem entender. Sobre as pessoas que ele achar que ele deve. Porque é dele, é algo que vem dele, que se não fosse ele existir, nós não saberíamos o que é. Nós não teríamos domínio, controle sobre isso. Além disso, o que nós nunca podemos nos esquecer ao tratar desse tipo de assunto, do assunto da salvação, da eleição, mais propriamente dito aqui, é que toda a humanidade, sempre pense nisso, toda a humanidade, todos os homens, por justiça, merecem o inferno. Todos os homens, por justiça, merecem o inferno, merecem a condenação. Se Deus quisesse deixar toda a raça humana aí, que toda a raça humana fosse levada para o inferno, sem intervir nisso, sem colocar a sua mão de misericórdia para intervir nisso, de certa forma, ele seria mais do que justo. Porque o homem estaria colhendo as consequências dos seus próprios erros, as consequências dos seus próprios pecados. Ok? Versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aqui Paulo ele prevê então um outro questionamento possível, né, que poderia surgir. Já que Deus é quem faz tudo acontecer, Ele que escolhe, Ele é soberano, Ele que age sobre a sua vontade e tudo mais, como então que Deus poderia nos culpar por nós não ouvir a Ele e não obedecer a Ele? Como Ele poderia fazer isso então, se não somos nós que temos o poder de fazer? Aí ele continua no versículo 20, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Então, a princípio aqui, Paulo ele não responde essa questão que ele mesmo levanta. Só que o que Paulo faz é nos colocar no nosso lugar. Aquele que foi criado não tem o direito, em hipótese alguma, de questionar aquele que o criou, por tê-lo criado desta ou daquela maneira. Deus foi quem nos criou. Então, que direito nós teríamos de questionar a Deus sobre a maneira como Ele nos criou? Se Ele não tivesse nos criado, ainda que da maneira como nós achamos que não deveria ter sido criados, muitas das vezes, né? Perceba que o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que aquele povo se acha no direito de se colocar no lugar de Deus. E é isso que nós fazemos quando nós o questionamos. Nós nos colocamos no lugar dele, como se nós soubéssemos mais, como se nós tivéssemos mais capacidade para julgar, para entender, para fazer acontecer, como se os nossos próprios conceitos fossem melhores e maiores para estabelecer quem deve ou não ser salvo. E aí ele continua no versículo 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então Paulo ele vai continuar discorrendo aqui a respeito dessa ideia do direito de Deus fazer o que ele acha que ele deve fazer. E aí ele dá o exemplo de um oleiro, né, que pode muito bem, do mesmo barro, da mesma massa, fazer um vaso para fins proveitosos, né, que seria o vaso de honra, e outros para fins desonrosos, o vaso de desonra. Por quê? Porque o barro pertence ao oleiro. Dele é o investimento feito para ter o barro. O tempo que está sendo gasto é do oleiro. Enfim, tudo pertence ao oleiro. É dele. Ele quem faz, ele quem cria, ele quem tem o material. Então, cabe a ele decidir, definir o que ele vai fazer com aquele material. Se ele vai desenvolver um vaso para fins de honra ou se ele vai desenvolver um vaso para fins de desonra. Porque é dele. Ele quem criou, ele quem fez. Tudo pertence a ele. Ele continua no verso 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. No versículo anterior, quando Paulo ele compara Deus a um oleiro, irmãos, nós também entendemos que Deus cria os seus vasos de honra e de desonra
da mesma matéria. Nós somos os vasos. Com isso, nós vamos entender que Deus fez pessoas para serem salvas e outras que não serão salvas. Aqueles que não serão salvos, no caso, são aqueles que receberão sobre si da ira de Deus, a demonstração da ira de Deus. E pelo fato disso acontecer, Deus também mostra a toda a humanidade o quanto Ele é grande, todo o seu poder, toda a sua glória, o quanto Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E acima de tudo, o quanto Ele é justo em seus decretos, em suas leis. Ok? E agora nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto que nós vimos. Porque talvez, mesmo durante aqui a explicação do texto, algumas questões possam ainda ter surgido, né? Além dessas questões que Paulo levanta e responde aqui, outras podem surgir também. E eu fiz um levantamento de mais 6 questões aqui para nós aplicarmos essa ideia aqui do que Paulo nos ensinou. A primeira lição, que é uma questão no caso, né? Deus quer que todos sejam salvos? Irmãos, particularmente eu acredito na eleição incondicional. Ou seja, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação, sem levar em consideração qualquer mérito humano. Tá? E essa escolha, ela é baseada única e exclusivamente na vontade soberana de Deus. Certo? Essa doutrina, porém, irmãos, ela não contradiz em nada as verdades bíblicas de que Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados. E muito menos é uma doutrina que demonstra que Deus está fazendo acepção de pessoas, escolhendo uns e deixando outros. Porque aí talvez você possa pensar, né? Mas lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? E aí o que eu gostaria de que você entendesse aqui, em primeiro lugar, sobre essa questão. Na maioria dos textos na Bíblia que aparece essa palavra todos, aplicada à salvação, ela não implica na ideia de que Deus quer que todos os homens particularmente sejam salvos, que cada CPF seja salvo. Não é disso que o texto está falando. Os próprios textos, se nós lermos ali o contexto todo, não separarmos apenas o versículo ali, se nós lermos o texto todo, nós vamos perceber que a referência da palavra todos, que é usado ali, se trata de todas as classes de pessoas, de todos os grupos de pessoas, sem discriminação, sem preconceito, todo povo, língua, raça e nação. É disso que está falando. Deus deseja que todos sejam salvos nesse sentido, nesse aspecto. Deus fará com que a salvação alcance a todos os povos, indistintamente, sem preconceito, não se baseando por aquilo que são, por aquilo que têm, né, que possuem, mas baseado na sua soberana vontade. E em segundo lugar, não tem como nós dizermos também que a eleição incondicional se trata de uma acepção de pessoas, justamente porque a palavra incondicional, ela se trata do oposto do que é a acepção de pessoas. Quando Deus elege pessoas incondicionalmente, Ele faz isso sem se basear em nada do que o homem pode ter. A acepção de pessoas, ela existe quando o contrário acontece, quando existe algum tipo de favorecimento por causa de uma característica, ou por falta de uma característica. Eu escolho um porque ele pode me dar isso e aquele não pode me dar. Isso é acepção de pessoas. Eu escolho um porque ele tem as características que mais me agradam e o outro não. Isso é acepção de pessoas. A eleição incondicional se trata do contrário disso. É Deus elegendo pessoas, trazendo pessoas para a salvação, não por aquilo que elas são, por aquilo que elas entregam, mas pela sua própria vontade soberana. Então, se a eleição fosse condicional, e se baseasse então na possibilidade da ação do homem para crer, aí sim Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Tá? E isso, irmãos, é muito óbvio, por quê? Vamos pensar no seguinte cenário. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos
muito mais possibilidade de ouvirmos a mensagem do Evangelho e crermos do que uma pessoa nascida no Oriente Médio. Concorda comigo? Então seria muito mais fácil, estaria muito mais palpável a nós aqui crermos nesse Evangelho do que essas pessoas que nasceram lá, que não possuem, que vivem num país que vive completamente o oposto do que o Evangelho crê, no Oriente Médio ali. Então, se nós cremos que Deus elegeu e predestinou aqueles que são seus de forma incondicional e soberana, então nós vamos ter a certeza de que Ele, o próprio Deus, garantirá que de alguma forma esses que estão lá longe, com menos possibilidade de ouvir a mensagem do Evangelho, o próprio Deus vai garantir que eles ouvirão, que eles serão alcançados, que eles se arrependerão de seus pecados e sejam salvos. Ok? Uma outra questão que pode surgir. Deus é injusto por escolher alguns e reprovar a outros? Primeiro, se nós lembrarmos do versículo 20, nós já damos um passo atrás nessa pergunta, né? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus, né, sobre a justiça ou não dele? Mas o que fica claro para nós, irmãos, é que não, que Deus não é injusto por escolher, por eleger alguns para a salvação. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todos os homens pecaram contra Deus. Todos. É o que diz Romanos 3. Isso significa que não existem inocentes na raça humana. Não importa o quão bonzinhos nós somos. Não importa o quanto nós viemos de uma família boa, que nunca matamos, roubamos, né, ninguém, que sempre fizemos o bem às pessoas. Não é disso que se trata. A Bíblia é muito clara ao dizer que não existem inocentes na raça humana. É o que diz Salmo 143, 2. Não existem inocentes. Deus jamais esteve, pense nisso, Deus jamais esteve e jamais estará em dívida com o homem. Deus não deve nada para nós. Somos nós que estamos em dívida com Ele. Nós é quem pecamos. Certo? Então, se de forma soberana Deus decidiu salvar alguns, isso nunca seria uma injustiça. Isso nada mais é do que Deus exercendo a sua soberana justiça sobre a humanidade. Em nenhum momento, irmãos, o caráter bondoso e amoroso de Deus, ele pode ser colocado à prova por causa da sua soberania, ao eleger e ao predestinar alguns para a salvação. Os pecadores, eles são condenados à destruição, ao inferno, eles são condenados pelo seu próprio pecado. Deus é justo, ok? E Ele jamais condenará um inocente para o inferno. Os que forem para o inferno, irmãos, é porque é lá que eles deveriam estar. Não existe injustiça da parte de Deus. Deus não julgou de maneira diferente a humanidade. Uma terceira questão que pode surgir. A eleição e a predestinação incondicionais transformam os homens em robôs? E a resposta para isso é também não. Tá? A eleição pela vontade soberana de Deus, de forma incondicional, ela não anula, em hipótese alguma, a liberdade e a responsabilidade humana. O homem tem sim responsabilidades, tem sim liberdade de ação. Não é das missões mais simples aqui, nós entendermos como que a soberania de Deus e a responsabilidade humana podem caminhar juntas, né? Porém, de acordo com o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Deus ele executa os seus planos soberanos através da própria vontade das suas criaturas. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, primeiro, ele está nos incentivando a
desenvolver a nossa salvação. Desenvolver é uma ação prática. Ele está nos incentivando a desenvolver, a nós fazermos algo aqui relacionado à nossa salvação. Nós precisamos agir aqui. E ao mesmo tempo ele diz que tanto o querer como o realizar, quem efetua em nós é Deus. Tanto o querer, o desejo e o realizar, a capacidade de fazer, quem efetua em nós é Deus. Então Paulo, ele está nos mostrando que são duas coisas aparentemente opostas, talvez na nossa ótica humana, mas que caminham juntas. E que apesar de nós não sabermos ao certo como isso é possível, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer com que isso aconteça. Isso e muito mais, né? Então a predestinação, ela não faz do homem um robô pré-programado. O homem, ele é um agente livre, ok? Ele é capaz de fazer escolhas, de tomar decisões. O que a Bíblia diz é que por causa da corrupção da sua própria natureza, o homem, ele é caído. O homem, ele é incapaz de escolher e de se decidir pelas coisas de Deus, certo? É por isso que eu gosto de fazer uma distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. O homem, ele não possui um livre-arbítrio, porque possuir livre-arbítrio seria arbitrar sobre o que é bom ou mal. E a Bíblia é clara que o homem não tem capacidade de escolher o bem, certo? Portanto, se ficar a nossa própria escolha ali, o homem vai escolher o que é mal. Por isso que eu penso na livre agência. A livre agência está nessa liberdade que temos de fazermos escolhas, certo? De agirmos aqui, agirmos ali, de tomarmos algumas decisões nas nossas vidas, orarmos a Deus, escolhermos ir à igreja, participar, estar no meio do povo. É essa a questão. Existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus, que caminham, que existem e devem caminhar juntas, ainda que nós não entendamos. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus não tenta a ninguém. Então, diante disso, nós entendemos que o homem peca, porque a perversidade, ela satisfaz essa natureza caída e pecaminosa do homem. Desde a queda, os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz. É o que diz João capítulo 3, versículo 19. Então nós entendemos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do seu pecado. E a partir daí torna o homem apto a crer. Porém, não é Deus quem crê. O Espírito convence, mas não é Deus quem crê, não é Deus quem se arrepende pelo homem. Não, é o homem quem crê, é o homem quem se arrepende. Então, nesse sentido, Deus está operando através da vontade do homem, e não contra a vontade do homem. Uma coisa precisa estar clara na nossa mente, irmãos. Aquilo que a Bíblia fala, nós precisamos falar. E aquilo que a Bíblia cala, nós precisamos calar também. Portanto, a Bíblia ela é muito clara ao nos mostrar que a soberania de Deus existe. Correto? Deus é soberano. Deus escreveu cada um dos nossos dias. Antes mesmo de nós nascermos. A Bíblia diz isso. Porém, a Bíblia também mostra que aquele que crê será salvo. E aquele que não crê já está condenado. É uma ação prática. Então, existe uma responsabilidade humana também. Mas de que forma isso caminha junto? De que forma que isso se encontra? Não sabemos. Se contente com isso. Não sabemos e não precisamos saber. Porque no final das contas, irmãos, no grande dia, eu tenho certeza absoluta de que ninguém vai ficar frustrado ao chegar diante de Deus, sendo salvo, entrando no céu. Ninguém vai ficar frustrado porque só foi salvo porque Deus foi quem elegeu, predestinou e capacitou para ser salvo. Ninguém vai ficar triste por isso. Se eu pudesse apertar um botão em mim que me fizesse completamente esse robozinho aqui que faz tudo o que Deus quer, eu ia preferir. Porque a gente não ia pecar. A gente não ia desagradar a Deus em momento algum. Seria muito mais fácil para nós.
Mas não é dessa maneira que Deus quer conduzir a história. Não é dessa maneira que Ele vai fazer. Entenda que nós temos responsabilidades. Nós devemos agir. Nós devemos ir em direção a Deus. Mas entenda também que Deus é soberano. E que se essa vontade existe em nós, é porque o próprio Espírito Santo de Deus já nos transformou para que nós tivéssemos essa vontade. Sem Ele nós não conseguiríamos. Ok? Uma quarta questão que pode surgir aqui é que a eleição e a predestinação incondicionais podem condenar pessoas que queriam ser salvas, mas não foram eleitas? Será que, já que Deus está elegendo ali, predestinando algumas pessoas, será que algumas pessoas que gostariam muito de ser salvas, mas não são eleitas, será que eles vão ser condenados? E preste atenção, irmãos, algo que precisa ficar claro aqui para nós. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá ser condenado desejando ser salvo. Essa possibilidade não existe, tá? Isso significa que não haverá no inferno nenhuma pessoa que passou toda a sua vida desejando de todo o seu coração ser salvo e que não conseguiu ser salvo porque não era eleito. Não vão existir essas pessoas no inferno. A Bíblia não fala de absolutamente ninguém que queria ser salvo, mas que não conseguiu ser salvo porque não era eleito. Muito pelo contrário. Jesus promete que não lançaria fora aquele que fosse até ele. Porém, ele também disse que só poderiam ir até ele aqueles a quem o Pai enviasse. Novamente aqui, responsabilidade humana e soberania de Deus agindo em conjunto. Ninguém pode ir a todo aquele que for a ele jamais lançará fora. É uma ação do homem indo até Deus. Só que só pode ir até ele aqueles que o Pai já enviou. Soberania de Deus, responsabilidade humana, juntos novamente. De que forma isso se cruza, nós não sabemos. Mas nós sabemos que acontece, irmãos. Outra coisa que nós percebemos é que o estado do homem caído, ele é tão deplorável, ele é tão apodrecido, que Paulo ele vai usar o símbolo de um cadáver para se referir ao homem, lá em Efésios 2, de 1 a 10. Ou seja, o que ele quer dizer ali, ao trazer o simbolismo de um cadáver sobre o homem? Ele quer mostrar que um morto, ele não pode crer em Jesus. Porque ele está morto, ele não tem ação, ele não tem entendimento, ele não consegue sentir algo. Ele primeiro precisa ser ressuscitado, para depois ele tomar algum tipo de decisão. E essa ressurreição, no caso, é a ação regeneradora do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo age nos regenerando, tirando um coração de pedra, trazendo um coração de carne, que consegue perceber e se decidir por Deus. Sem essa ação do Espírito, nada pode acontecer. É por isso que Paulo escreve, irmãos, que ninguém pode confessar que Jesus é o Cristo se não for pela ação do Espírito Santo. É o que diz lá em 1 Coríntios 12, 3. Então, não existe essa possibilidade de alguém confessar que Jesus é o Cristo, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se não for pela ação regeneradora do Espírito Santo de Deus. Uma outra questão, a quinta, a eleição e a predestinação, então ela torna a evangelização inútil? Porque talvez nós podemos pensar isso também. Já que Deus já elegeu e predestinou os que são seus, não tem por que fazer evangelismo. Já que ele vai dar um jeito das coisas acontecerem, né? Essa é uma justificativa que muitos usam, tá? Mas, preste atenção. Nós temos que entender que a eleição, a predestinação, na verdade, ela é uma garantia que nós temos de que a evangelização será eficaz. É saber que o evangelismo ele só é possível de se concretizar, né, na sua totalidade, de ter efeitos positivos, porque Deus já elegeu os seus. Porque ao saber que Deus elegeu e predestinou os que são seus, nós também sabemos que a pregação do evangelho terá resultados.
E isso deve ser revigorante para nós. Isso deve nos trazer esperança. Porque, irmão, se Deus não tivesse já eleito os seus, elegido os seus, e dependesse da nossa pregação para que isso acontecesse, nós estaríamos enrolados. Nós não teríamos essa capacidade de convencimento. Jamais. Deus é quem faz as coisas acontecerem através dessa pregação. Além disso, nós não sabemos quem Deus escolheu. Nós não temos esse controle, esse domínio. Por isso que nos foi dito: ide a toda a criatura. Anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Todo povo, toda língua, toda nação. Sem distinção. Sem preconceitos. Porque nós não sabemos. É através da pregação do evangelho que Deus determinou, então, que os seus eleitos fossem chamados. Imagine só, irmãos, que privilégio que nós teríamos de ser esses instrumentos nas mãos de Deus, de levar o evangelho para alcançar os eleitos. Você imagina que alegria que você terá diante de Deus, de saber que foi através de você, da sua pregação, que aquele que ele já havia escolhido. Porque, irmãos, aqueles que ele escolheu virão de um jeito ou de outro. Virão. Porque ele já escolheu. Ele fará, é o exemplo que nós demos aqui do Oriente Médio, que parece tudo muito impossível de chegar lá, mas vai chegar. Nós temos missionários aí espalhados para todo lado, eles estão pregando o evangelho. Mas nós fomos chamados para participar disso, para termos essa oportunidade de vivermos isso também. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do seu povo. Vários textos aí vão falar sobre isso. Por isso que é preciso evangelizar, sabendo que o resultado, ele depende somente de Deus. Por exemplo, lá em Atos 13, lá no versículo 48, nós lemos que após a pregação do evangelho entre os gentios, creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Perceba que eles já estavam ordenados para a vida eterna, mas só creram após a pregação do evangelho. Novamente, irmãos, soberania de Deus, responsabilidade humana acontecendo, caminhando juntas aqui. Ok? Então eles já estavam ordenados para a vida eterna, mas eles só creram após essa pregação do evangelho. Então, independentemente de qualquer coisa, o nosso dever é pregar o evangelho a todos os homens, a toda criatura, sem distinção. Até porque somente Deus sabe aqueles que são seus. Nós não sabemos. E ainda bem que nós não sabemos. Porque isso nos tornaria crentes ainda mais preguiçosos do que nós somos. Que nós olharíamos, esse não é salvo, então não vou pregar para ele não. Isso, irmãos, entenda uma coisa. Pregar o evangelho para os outros também é pregar o evangelho para nós. Porque cada vez que nós falamos das verdades contidas na Bíblia, elas são reafirmações para nós mesmos. Nós somos tocados por essa mensagem novamente, toda vez que nós falamos dela. Por isso que é importante também nós estarmos reafirmando, falando, sempre que for possível, a tempo e fora de tempo. E uma última questão que pode surgir é: a eleição incondicional significa que o crente pode viver no pecado, já que ele é eleito? É uma outra questão muito clássica que surge. Já que eu sou eleito, então eu posso viver minha vida de qualquer jeito, porque eu sou eleito mesmo, no final das contas eu vou ser salvo. Mas preste atenção numa coisa, irmãos. Ninguém que foi eleito por Deus viverá uma vida de pecado após ter sido regenerado pelo Espírito Santo. Porque isso é incompatível com a nova natureza daquele que foi regenerado. Quando o homem nasce de novo, o desejo que queima dentro do seu coração, a partir deste momento, desse novo nascimento, a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus ressuscitou aquele que estava morto, a partir deste momento, o desejo dessa pessoa é de viver em obediência e ter uma vida de santificação constante diante de Deus. Significa que não vai mais pecar?
Não, não significa. Significa que perderá o prazer no pecado. Significa que viverá os seus dias buscando agradar a Deus de todas as formas. Invariavelmente, essa pessoa irá cair, irá pecar, irá falhar diante de Deus, porque a natureza humana ainda está aqui. Nós só superaremos isso quando nós tivermos os nossos corpos glorificados e estivermos no céu. Aí não haverá mais pecado. Mas enquanto estivermos aqui, pecaremos. Mas a diferença do salvo, do eleito, é que ele não sente mais prazer. É que ele não tem a capacidade de ser salvo, eleito, e continuar pensando que ele pode viver a vida dele de qualquer jeito, já que ele é salvo e eleito. Se existe uma pessoa que vive a sua vida desta maneira, pensando que, eu sou salvo, já eu sou eleito, então mesmo que eu peco aqui, não tem problema. É porque essa pessoa não foi eleita. Isso é muito claro. Ou porque ela ainda não foi regenerada pelo Espírito Santo. Pode ser que essa pessoa está condenada. Eu estou dizendo que essa pessoa está condenada ao inferno? Não. Eu estou dizendo que essa pessoa ainda não recebeu a ação regeneradora do Espírito Santo sobre ela. Se ela vai receber ou não, não cabe a nós julgarmos. O que cabe a nós é pregarmos o evangelho a essa pessoa que está claramente perdida. Uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que está perdida, que não conhece a Deus, que não teve o Espírito, que não tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, que não foi regenerado, que não foi ressuscitado ainda e continua morto. Então nós temos a incumbência de pregar o evangelho para essas pessoas, para que o Espírito Santo haja regenerando esse coração e trazendo salvação para essa vida também. Que conclusão que nós tiramos então, irmãos, sobre todas essas questões aqui? Nós precisamos ter cuidado quando nós falamos aqui sobre essa doutrina, né? Porque é importante nós sabermos que, como eu disse, nós precisamos falar quando a Bíblia fala e nós precisamos nos calar quando a Bíblia cala também. Ou seja, nós não podemos ir além daquilo que a palavra de Deus nos leva. Não há ninguém, nem o mais capacitado estudioso, teólogo, que consiga explicar em sua totalidade os mistérios de Deus relacionados à eleição. Por isso nós precisamos ser humildes. Quando eu comecei a estudar teologia, e eu me deparei com esse tema da eleição, foi um momento em que eu dei uma pirada. Que eu falei, mas como que isso é possível? Como que é possível a soberania de Deus, a responsabilidade humana? Isso não se encaixa, não tem como. Até o dia que eu assisti uma pregação de um pastor Augusto Nicodemos, que ele é pós-doutor em teologia, e ele disse que ele não sabia. Ele não sabia como essas duas coisas se relacionavam. Eu falei, peraí, se ele não sabe, quem sou eu, mero mortal, que vou querer saber, né? Nesse dia, eu deixei o meu orgulho de lado e falei, não, eu não preciso saber. O que eu preciso saber é que Deus é soberano e que eu tenho responsabilidade também nas minhas ações. O que eu preciso saber é que Deus tem o direito de fazer o que Ele bem entender. E que eu, como homem, preciso me colocar diante do Senhor em humildade para obedecer a Ele. Porque eu sei que é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável e não a minha. Nesse momento eu parei de questionar essa questão. Tá? Ela não é uma doutrina, irmãos, que precisa ser motivo de tristeza para nós, ou de desespero, de descontentamento, nada disso. Né? E muito menos ser motivo de divisão também entre o povo de Deus. Essa doutrina da eleição, ela é uma grande verdade que deve servir de conforto para todo cristão genuíno. Porque realmente é só Deus que conhece o destino final de cada um de nós, somente Ele. Enquanto isso, a Bíblia ela vai nos encorajar a assegurar a nossa salvação. É o que diz 2 Pedro 1,10. Tá? Porém, assegurar a nossa salvação não quer dizer que nós precisamos fazer isso, confirmar essa salvação, essa eleição para Deus. É fazer isso para nós mesmos. É buscarmos todos os dias perseverar na fé para que essa verdade se torne cada vez mais verdade dentro de nós. Isso é possível, irmãos, através de uma vida de santificação, de conformidade com a palavra, com aquilo que Deus nos ensina sobre as suas vontades, sobre a sua lei, que está tudo aqui na Bíblia. É nisso que nós precisamos nos basear.
Hoje em dia, as coisas elas acabam ficando muito extremas, né? As pessoas defendem extremos. Então, vão existir aquelas pessoas que vão dizer que se o homem não deixar, Deus não faz nada. Isso para mim é uma heresia. Se o homem não deixar, Deus não faz nada. Nós vemos no decorrer da história bíblica, Deus intervindo na ação do homem. Deus endurecendo o coração de Faraó para que as coisas acontecessem como ele queria que acontecesse. Deus interviu na ação do homem para que as coisas acontecessem como ele queria. Não era a vontade de Faraó, era a vontade de Deus que estava prevalecendo. Certo? É um extremo. Assim como também vão ter outros extremos que vai dizer que Deus está predestinando até mesmo, sei lá, o pecado. Não, Deus não predestinou o pecado. O pecado é consequência daquilo que nós somos. Certo? Deus não predestina o homem a pecar. Não, o homem peca por quem ele é, única e exclusivamente. A predestinação, a eleição de Deus está relacionada à salvação. É o oposto do pecado. Justamente resgatar o homem desse lamaçal e levar ele para a salvação. É o oposto. Se tiver que escolher um extremo, eu fico com o extremo de que Deus é soberano sobre tudo. Eu não me importo, irmãos, eu acho que nós não devemos nos importar de abrir mão da nossa vontade, da nossa responsabilidade, se nós estivermos diante da presença de Deus. Ah, mas eu fui salvo porque eu permaneci, porque eu fui até Deus. Tá, mas não é o seu mérito. É um caminho perigoso. Nós pensarmos que é o que nós fazemos que move a Deus. É um caminho perigoso. Porque isso pode fazer parecer que nós temos os poderes aqui, quando os poderes estão na mão de Deus. Eu, optando por um extremo, eu prefiro imaginar que tudo de bom que eu sou capaz de fazer é porque Deus está agindo em mim antes de qualquer coisa. Eu entendo que eu, sem Deus, sou um poço de podridão, um poço de pecado. A minha vida transborda pecado sem Deus. Eu entendo que se não for o Espírito Santo de Deus agindo em mim, eu não tenho possibilidade alguma de fazer nada que é bom. A Bíblia diz que não há um inocente sequer sobre a face da terra. Não há quem busque a Deus. Então, até mesmo para buscar a Ele, nós estamos dependendo dessa ação do Espírito Santo em nós. Foi Ele quem nos ressuscitou quando nós estávamos mortos, nos tornando capazes de sentir, de entender, de praticar boas coisas. Então eu entendo, eu parto para esse extremo aqui. Eu sei das minhas responsabilidades, eu sei que coisas vão partir de mim, eu vou tomar decisões, eu sei. Mas eu entendo que se eu tomar uma decisão e essa decisão for correta, e der tudo certo, as coisas acontecerem da melhor maneira possível, a glória é de Deus. Se eu tomar uma decisão e der tudo errado, é porque fui eu mesmo que escolhi. É dessa maneira que eu prefiro seguir a minha vida. É dessa maneira que eu prefiro colocar a minha esperança, de que isso não me exime da minha responsabilidade. Isso não me exime da minha responsabilidade. Muito pelo contrário. Eu sei que eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar aos pés de Deus, aos pés da cruz, entendendo que quanto mais eu o buscar, quanto mais próximo dele eu estiver, quanto mais intimidade com Cristo eu tiver, mais as ações dele sairão de mim, estarão em mim, né? Terão participação na minha vida. É através dessa busca. Então eu tenho uma responsabilidade. Quando eu falho, quando eu peco contra Deus, é porque eu deixei de buscar. É porque a minha vontade prevaleceu. Quando eu erro, é porque eu estou no comando da minha vida e não Deus. Quando eu acerto, é porque Deus é quem está comandando as ações. É Ele quem está guiando, direcionando e cuidando de cada um dos meus passos, cada uma das minhas decisões. Amém?